Namastê, Yogi! Tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre o livro A Biblioteca dos Sonhos Secretos, que é o livro do nosso clubinho do mês de abril. Bora ver o que tem de yoga nessa leitura? A gente fez o encontro do nosso clubinho ontem. Hoje eu tô gravando numa terça-feira, a gente fez o encontro ontem. E foi assim, uma unanimidade da gente falar que esse é um livro conforto. É aquele livro que é tipo uma coberta quentinha, é gostosinho de ler, é delicinha, é esperançoso. E a maioria das pessoas deu nota 5 para ele, 5 estrelas. Ele fala sobre encerramentos de ciclos e como a nossa vida é impermanente, como a nossa vida é cíclica e como a gente tem que trabalhar o nosso desapego para que outras coisas aconteçam. O livro ele conta 5 histórias diferentes de 5 pessoas diferentes que têm algo em comum nessa história, que é a ida dessas pessoas à biblioteca ali comunitária, e todas elas falam com a bibliotecária que indica um livro aleatório para eles lerem. E isso abre outros caminhos para a vida que eles estão vivendo e para as coisas que eles querem construir. Todos os personagens são muito bem construídos, na minha opinião. E é uma construção muito empática, porque a gente, de uma certa forma, acaba se identificando com um pouco de cada um dos personagens ali. E todos os personagens em suas histórias, eles estão passando por um momento de insatisfação, por um momento de tristeza, por um momento de não se sentir adequado ali no que eles estavam fazendo. E a partir do momento que eles dão aquele primeiro passo, as coisas começam a se desenrolar. E eu vejo muito yoga nisso, né? Às vezes a gente fica esperando o cenário perfeito, as coisas perfeitas, e não vai acontecer. A gente precisa dar o primeiro passo agora e depois o próximo, e aí os caminhos vão se abrindo depois que a gente dá esses passos. Então todos os personagens têm isso em comum, eles partem de um lugar de insatisfação, de que as coisas não estão dando muito certo, aí eles dão aquele primeiro passo que é sempre o mais difícil, e depois disso a vida começa a desenrolar ali outros caminhos e levam eles para lugares que eles gostariam de estar, mas muitas vezes eles nem sabiam nomear esses lugares, nem imaginavam que eram esses lugares, e por as coisas terem dado errado em certo momento, que eles chegaram nesses lugares em que eles estão hoje. E nem sempre o que dá errado é algo ruim. Às vezes o dar errado é o que vai te abrir esse caminho novo daquilo que você espera. E se a gente for associar isso com a nossa prática, né, de yoga, se a gente for pensar no início da nossa prática, é onde a nossa mente está agitada, é onde a gente está com os pensamentos a mil, a gente não está ali na nossa maior consciência. E a gente vai fazendo a prática, vai dando ali aquele primeiro passo, o mais difícil foi chegar no tapete, mas a gente continua ali. E aí no final da prática a gente tem aquele shavasana, aquele desapego, aquele soltar, para então a gente renascer, finalizar aquele ciclo para iniciar um novo, onde a gente vai estar mais consciente, onde a gente vai estar mais presente. E eu vejo que cada história é como se fosse uma aula de yoga. É esse renascimento, é essa transformação, é esse ciclo de morte e renascimento que a gente trabalha tanto no yoga. Tem uma frase do livro que fala o seguinte, abre aspas, eu não era um fracassado, talvez apenas estivesse nos lugares errados, fecha aspas. Isso é muito yoga quando a gente vai pensar em Satya. Satya é a verdade. Eu falo, sempre que eu vou explicar Satya para os meus alunos, o que significa essa verdade, eu gosto de contar a história do sapatinho apertado. Sabe quando a gente está caminhando e tem um sapato ali que está apertado, que está calejando, que está machucando, só que a gente tem que continuar o caminho? Isso é quando a gente não leva o Satya para a nossa vida. Quando o sapatinho tá apertado, a caminhada fica pesada, a caminhada fica dolorida, a vida não segue um fluxo gostosinho. Agora, quando a gente tá com um sapato confortável, a gente consegue andar tranquilamente, porque a vida vai fluindo, e vai fluindo sem dor, sem machucar, sem que seja um peso. Satya, a sua verdade é mais ou menos isso. Quando você tá caminhando para a tua vida, seguindo aquilo que ressoa com você, com aquilo que faz sentido com os teus valores, com aquilo que você acredita, que conecta com a tua verdade, a caminhada fica leve,
você tá usando um sapato confortável. A vida flui de uma forma extremamente gostosa que você nem sente machucar. E aí esse personagem fala isso, que não é que ele era um fracassado, porque ele estava usando o calçado errado, é porque ele estava no caminho que não era dele. Ele estava no lugar que não era para ele. Então a gente consegue entender, Satya, a nossa verdade, quando a gente percebe que as coisas fluem pra gente de uma forma natural, não é pesado. Outra frase do livro que eu adorei é, abre aspas, não há certeza de nada na vida. Mas o lado bom disso é que se não há segurança de que as coisas vão dar certo, também não há garantias de que elas vão dar errado. Fecha aspas. A gente não tem controle sobre nada na nossa vida. Não tem essa segurança, mas o fato de não ter essa segurança me dá liberdade para poder escolher coisas diferentes, testar coisas diferentes, aprender coisas diferentes e mudar os meus caminhos, caso seja necessário. Outra frase do livro que eu acho maravilhosa é, abre aspas, isso não aconteceu do nada. Aconteceu porque você começou a fazer algo por si mesma. E então as coisas começaram a mudar. Fecha aspas. Isso é algo em comum em todos os personagens. Eles dão o primeiro passo, que é o passo mais difícil, que é começar algo novo, testar algo que eles nunca tinham feito, ir até a biblioteca, fazer um curso, pegar um livro, estar em um ambiente diferente do que eles estavam, conhecer algo novo. Esse primeiro passo de você querer mudar, de você fazer uma coisa mínima, que é, sei lá, ler um livro diferente, buscar um assunto diferente, é aquele primeiro passo que vai fazer as coisas mudarem. Então, se a gente tá aqui só esperando as coisas mudarem porque a gente acha que vai cair do céu, não vai acontecer. A vida muda quando a gente começa a dar os passos e fazer algo pela gente. Na nossa vida, para que a gente mude, a gente não precisa mudar tudo de uma vez. Uma pequena mudança que a gente faz já vai desencadear outras mudanças automaticamente. E uma última frase pra gente finalizar, porque tem várias frases muito boas esse livro, é, abre aspas, tudo muda, nós, os outros, e não há nada de errado nisso, fecha aspas. A vida é isso, a vida é cíclica, a vida é impermanente, a gente tá mudando o tempo todo. Às vezes a gente acha que o nosso lugar é em um ponto específico e é o nosso lugar naquele momento da vida, só que passa 1, 2, 3 anos e a gente já quer outra coisa para nossa vida, a gente já quer mudar de novo porque a gente já atingiu aquilo que a gente buscava naquele lugar. Dificilmente a gente vai estar fazendo a mesma coisa durante 5, 10, 15, 20 anos. A vida vai mudando, a gente também, as pessoas ao nosso redor mudam. E aí quando a gente entende isso, a gente para de se prender em ficar em caixinhas e a gente percebe que a gente pode fazer outras coisas da nossa vida sem se apegar a rótulos, sem se apegar a status, sem se apegar de eu sou professora de yoga, eu estou professora de yoga agora. Talvez amanhã eu não esteja, ou talvez eu esteja professora de yoga e esteja outras coisas na minha vida. Então é um livro muito gostosinho da gente, sabe, tirar um pouco do peso das nossas costas e se permitir viver aquilo que a gente tem vontade. Por hoje eu vou falar sobre isso do livro. A ideia é deixar um gostinho a mais para que você leia o livro e que você tire as suas próprias conclusões. E se você leu o livro e viu algo de yoga aqui, coloca nos comentários que vai ser muito legal para a gente poder abrir essa conversa e ver a visão de cada um. Eu espero que você tenha gostado, tenha trazido boas reflexões por aí. E a gente se vê no nosso próximo clubinho. Um beijo e até a próxima. Tchau!